Então vamos ver os operadores de mutação e cruzamento que a gente pode aplicar nesse tipo de representação. Então veja que os operadores tradicionais de representação binária, eles não podem ser usados nessa representação porque a gente tem o risco de gerar cromossomos inválidos, né? Então vamos imaginar que eu tenho o seguinte. Eu tenho o seguinte cromossomo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho outro que é 5, 2, 4, 3, 1. E eu vou fazer o cruzamento de um ponto e eu escolho esse ponto aqui. Um dos filhos que vai ser gerado vai ser 1, 2, 3, 3, 1. Que vai representar o seguinte ciclo, né? A, B, C, C, A, e para fechar o ciclo A de novo, né? Porque sempre tem a repetição do último. Então veja, não só ficou de fora os nós D e E, como também a gente tem aqui que o nó C foi repetido 2 vezes e o A, que poderia ser repetido 2 vezes, foi repetido 3, né? Então, os operadores tradicionais podem gerar indivíduos infactíveis, inválidos. Então a gente tem que criar operadores especializados para essa representação. Então vamos falar da mutação primeiro, né? Então um dos requisitos da representação da permutação é que eu tenha um representante de cada número inteiro, né? Então todos os números inteiros da faixa de valores que eu estou considerando tem que estar presente. Por exemplo, no nosso exemplo de A até E, eu tenho os números de 1 a 5. E todos eles devem estar em uma e somente uma posição, né? Então os operadores têm que tomar esse cuidado na hora de modificar o indivíduo. Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é a mutação por inserção. Tá? Então na mutação por inserção, eu vou escolher 2 posições. Então eu escolhi aqui, ó, por exemplo, a posição que está o elemento 3 e a posição que está o elemento 6. E eu pego o elemento 6 e insiro logo após o meu indivíduo 3. Então o que estava aqui passou para cá. Então o que ele faz, na verdade, é ele remove esse 6, empurra o 4, 5 para cá e coloca o 6 nessa posição, né? Isso é fácil fazer, né? Com um laço, você vai simplesmente fazendo a troca. Você vai fazendo a troca andando até a posição que você quer que o 6 fique. Então, troca o 6 pelo 5, depois vai ficar aqui o 6 e aqui o 5. Troca o 6 pelo 4 e aí você vai ter esse resultado aqui, né? Então esse é veja que eu só estou manipulando a posição dos elementos aqui, então eu não tenho a chance de gerar um indivíduo infactível. Mutação por embaralhamento, em que eu seleciono uma faixa de valores e faço aquela operação chamada shuffle, né, que é embaralhar, ou seja, reordenar essa faixa numa ordem aleatória. Então eu tenho aqui, eu sorteei essa faixa aqui de 3 a 6, né? E aí eu gerei uma permutação aleatória dessa faixa, 4, 6, 5, 3, né? Então veja, vamos voltar rapidamente nesse aqui, só para a gente ver o efeito dessa mutação na nossa solução. Então digamos que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou pôr o númerozinho aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu eliminei essa aresta aqui do 3 para o 4, conectei o 3 no 6, eliminei o 6 para o 7 e conectei o 4, não, o 4 não, desculpa, o 5, né, no 7. Espera aí. Deixa eu apagar tudo aqui que não tem jeito.
Então, de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, eu cortei esse aqui com 4, vou colocar aqui 3, 4, 5, 6, né? Então eu também cortei o 5 com 6, eu fiz aqui agora uma ligação do 3 para o 6. E esse trecho que ficou aqui vazio, né? Então eu fiz o 6 se ligou para o 4 e o 4 se ligou com o 7. Né? Então veja que eu fiz uma troca de arestas, né? Que, claro, nesse caso aparentemente ficou pior, mas a mutação é isso. Ele às vezes fica melhor, às vezes fica pior. No shuffle, vamos ver o efeito do shuffle, né? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vou enumerar os que interessam pra gente. Então vou desenhar aqui 1, 2. Agora não vai ligar para o 3, né? Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 8, 7. Então vamos lá. O 2 vai ligar no 4. O 4 vai ligar no 6. 3, 4, 5, 6. O 6 vai ligar no 5. O 5 vai ligar no 3. E o 3 vai ligar no 7, né? Então vai ser isso aqui. Então esse vai ser o efeito dessa mutação. Ele pega uma região e faz uma troca aleatória, que pode ser disruptiva, só que pode também chegar numa solução interessante. Mutação por inversão é similar, só que ao invés de eu fazer uma permutação aleatória, eu só inverto essa faixa, né? Isso é muito relacionado com um operador de busca local, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, digamos que eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente tirar essa aresta do 6 para o 7, essa aresta do 2 para o 3 e trocar. E isso aqui é conhecido como uma busca local to swap, né? Porque troca duas arestas entre si, né? Ele reconecta duas arestas. Então eu peguei duas arestas e reconectei. Isso é muito usado como busca local, a gente vai ver uma aplicação disso daqui a pouquinho. Agora falar sobre o cruzamento, né? Então a gente tem já 3 operadores de mutação e para criar operadores de recombinação ele já é um pouquinho mais complicado, porque eu não posso simplesmente pegar pedaços aleatórios e reconectar. Eu tenho que ter uma instrução de como fazer isso, né? Então, lembrando alguns fatos da recombinação, né? Primeiro, recombinação tem que herdar o conhecimento dos pais por causa do teorema dos esquemas, dos blocos construtores, né? E para isso, então, foram criados vários operadores que tentam, o objetivo é preservar o máximo da informação dos pais, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é chamado PMC, PMX, na verdade, Partially Mapped Crossover. Então a gente tem o seguinte, tem os dois pais aqui, eu escolho ponto de cruzamento, 2 pontos de cruzamento, que estão aqui em cinza, né? Então o ponto escolhido foi esse e esse. E eu copio os elementos do meio do primeiro pai para o filho. Então 4, 5, 6, 7 veio para cá. 4, 5, 6, 7. No mesmo segmento, ou seja, nesse segmento daqui até aqui, só que seguindo do segundo pai, eu vou verificar para cada elemento que não for presente no filho, eu vou alocar
na posição correspondente do pai 2. Né? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui, vamos prestar atenção. Eu tenho aqui que o primeiro elemento aqui do pai 2 é o 8. O 8 não está na solução. Eu vou mapear o 8 com o elemento correspondente no pai 1, que é o 4. E eu vou procurar onde que o 4 se encontra no pai 2. O 4 se encontra aqui. O 8 eu vou colocar aqui, tá? Na mesma posição. E aí eu vou repetir. O 2, vamos ver o 2. O 2 eu vou mapear no 5. O 5 é nessa posição aqui, mas ele já está ocupado. Então eu vou mapear para o 7. Então eu vou fazer uma cadeia, né? Eu tento colocar na posição que eu sei que está o número 5. O número 5 está aqui, mas já tem alguém nessa posição. Então eu faço o mapa de novo, eu vejo, o próximo é o 7. Onde que está o 7 no pai 2? Está aqui. Está livre? Está livre. Então ponho o 2 aqui. Aí eu vou para o 6. O 6 já existe, né? Pula. E aí eu vou para o 5. Vamos voltar para cá. O 5 também já existe, tá? E então eu terminei de fazer a cópia dessa parte aqui. Agora restam 3 elementos que eu tenho que preencher, né? Então o que eu vou fazer? Copio o restante dos elementos do segundo pai na mesma posição que eles ocorrem. Então o 1 eu copio no 1, o 9 eu copio no 9 e o 3 eu copio no 3. Pronto. E tá aí. Então eu gerei uma solução filha que é factível, que é uma solução do problema e contém parte da informação dos pais, né? Então tem parte da informação dos pais. Para gerar o segundo filho, eu só inverto o que eu pego do pai 1, pego do pai 2 e vice-versa. Então a gente percebe que esse operador ele preserva boa parte das ligações que existem nos pais, né? Então o fato de eu fazer aquele mapeamento do pai 2 para a posição correspondente é para que ele tente manter o máximo de arestas que pertençam ao pai 2 e também ao pai 1, né? Só que isso também pode ser indesejado porque uma certa informação frequente ela pode indicar ligações que aumentam a qualidade do indivíduo, né? Porque veja, se ele está preservando as parte das ligações do pai 1, parte das ligações do pai 2, mas ele não garante que as ligações que tem em ambos esteja presente no filho, ele não está utilizando da possível informação dos building blocks, né? Então, por não ter essa garantia, esse operador pode não ser tão bom. Vamos ver uma outra alternativa, que é o add crossover, né? Então aqui ele faz o seguinte: primeiro passo, construa uma lista de adjacência para cada nó, né? Então eu vou fazer aqui nó 1 nó 1 eu tenho ligação com 2, com 9, com 4 e com 5. Então eu coloco aqui, 2, 4, 5, 9, né? Deixa eu apagar. O 2 tem ligação com 1, com 3, com 6, com 8. O 3 tem ligação com 2, o 4, o 7 e o 9. E assim por diante. No caso do 5, por exemplo, que eu tenho ligação com 4, com 6 de novo e com 1. O 6 que aparece nos dois pais, eu coloco esse maisinho aqui para indicar que é uma aresta que aparece nos dois pais. Isso vai ser importante para a gente tentar manter essa informação. Então, o objetivo é garantir que a aresta 5, 6, a aresta 8, 7, elas permaneçam nos filhos. Aí eu vou escolher o primeiro elemento aleatoriamente dessa lista aqui. Tá? Digamos que eu escolhi o 1. Então eu coloco o 1 aqui. Aí eu vou remover toda a ocorrência desse elemento da lista de adjacência. Tá? Então, todos os nós que tinham 1, então por exemplo, 2 tinha 4 tinha 5 tinha 9 tinha 1. Eu removo dessa lista,
E da lista desse elemento, disso aqui, ó, eu vou escolher um nó em comum, se ele existir, ou o nó com a menor lista de adjacência, ou se tiver empate aleatório. Então a minha preferência é, algum desses nós tem um maisinho do lado? Não. Então desses nós, quais têm as menores listas de adjacência? O 2 tem tamanho 3, o 4 3, o 5 2 e o 9 3. Então é o 5. Então eu vou escolher o 5 e vou colocar o 5 aqui. Repito a operação, né? Então o 5, vou remover o 5 dessas listas todas. E aí eu vou verificar. Depois do 5 tem o 4 para escolher, que tem 2 elementos, e o 6, só que o 6 é um elemento que está presente nos 2 pais, então eu vou escolher o 6. Então eu ponho o 6 aqui. Aí vamos lá. Escolhi o 6. Removi o 6. Vou remover o 6 de todos os lugares, né? Que é do 2, do 5 e do 7. E aí eu vou verificar. O 2 tem 2 arestas. E o 7 tem... Cadê o 7? Tem 2 também. No caso, os dois têm o mesmo número, né? Então eu vou escolher aleatoriamente. Escolhi o 2. Tá? Removo o 2 das listas todas. Vamos lá, pronto. E agora eu vou verificar. 4, 7 e 9. O 4 tem 2 elementos, o 7 tem 2 e o 9 tem 3. Né? De novo, eu posso escolher ou 4 ou 7 aleatoriamente. Ou o 8 também, né? Porque o 8 também tem apenas 2 elementos, que o 2 foi cortado daqui. Então, nesse caso, eu escolho aleatório e escolho o 8. Repito. Tiro fora, tiro, acabou. Então, o 8 tem a opção de colocar o 7 ou o 9. O 7 tem um maisinho aqui, então ele que vai ser escolhido, né? Então, o 7. Corto fora todo o 7. Só tem a opção de ligar o 3. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter poucas opções, né? Então, 3, corta fora os 3. Eu tenho a opção de 4 ou 9. E eu vou escolher aleatoriamente, porque ambos têm o mesmo número. Se eu escolher 9, o próximo só pode ser o 4, né? Porque eu escolhi o 9. Vou cortar fora o 9, todos aqui. O único que eu posso escolher é o 4. E aí eu completo, né? Todos os meus elementos. Caso eventualmente eu chegue num nó com uma lista vazia, você pode partir de outro nó aleatoriamente. Então, no caso de algo falhar, você escolhe um nó entre os possíveis de forma aleatória. Mas se falhar, vai ser mais aqui para o final. Note que todas as arestas formadas pelo filho são pertencentes a pelo menos um dos pais, né? E sempre que uma aresta existe nos 2 pais, ela também existe no filho. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. 5, 6, tem os 2 pais? Tem aqui também. 9, 1, não. Vamos ver. 7, 8, né? Também tinha. E o 7, 8 está aqui. Então, ele tenta manter os building blocks do nosso algoritmo genético. Finalmente, um outro operador de crossover para o problema de partido viajante, para esse tipo de representação, né? É chamado order crossover, que ele vai escolher 2 pontos de cruzamento, vai copiar os elementos do meio do primeiro pai para o filho, é que nem o PMX, né? Então eu pego 4, 5, 6, 7, copio para cá, e aí eu vou fazer o seguinte. Partindo do segundo ponto de cruzamento, copio os elementos do segundo pai na ordem que aparece, pulando os elementos que já existem. Então, 1, existe 1 no filho? Não, né? Tá aqui, ó. Então, ponho para cá. 4 já existe? Já. Então, pula. 9 já existe? Não, então copio 9. 3 já existe? Também não, ponho 3 no próximo elemento. 7 já existe? Já tem aqui, né? Então, vai para o 8. 8 já existe? Não, coloco 8 aqui.
2 já existe? Não, coloca aqui, pronto, eu tenho o meu filho completo, né? E de novo, com a garantia de que ele é factível. Esse é um cruzamento bem simples, né? Implementar. Um último operador de cruzamento é o Cycle Crossover, que ele é um pouquinho mais complicado, é mais elaborado, mas é bem interessante também. Então, primeiro eu determino todos os ciclos existentes no cromossomo, né? Então eu faço assim, ó, começo da primeira posição do primeiro pai, aqui. Verifico o valor na mesma posição do segundo pai. Então, eu tenho que do 1 eu vou para o 9. Aí eu verifico onde que está o 9 no pai 1. Está aqui. Então eu faço essa ligação aqui, ó. Aí do 9 eu vou para o 4. Onde está o 4 no pai 1? Está aqui. Do 4 eu vou para o 8. E aí eu vou para esse 8 aqui. Depois eu vou para o 1. Retorno no 1. Então eu completei um ciclo, né? Aí o outro ciclo aqui. Então eu terminei esse ciclo. Vejo o próximo elemento do pai 1 que não faz parte do ciclo. É o 2. 2, 3, 3, 7, 7, 5, 5, 2, 2. E aí finalmente só sobrou o 6, né? Que aí eu só tenho isso aqui. O 6 mapeia para o 6. Então para esses pares de pais eu gerei 3 ciclos diferentes. Uma vez que eu determinei o ciclo, né, eu vou construir os filhos capturando os ciclos alternadamente, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Pego por exemplo aqui, ó, esse é o pai 1, pai 2, filho 1, filho 2, né? Então, para o filho 1 eu vou pegar o primeiro ciclo do pai 1, que é o 1, 4, 8, 9. O segundo ciclo do pai 2, que é o 3, 7, 2, 5. Então, 3, 7, 2, 5. E o terceiro ciclo, tanto faz porque é igual, né? 6. E aqui eu estou fazendo o contrário. O primeiro ciclo eu peguei do pai 1, 9, 8, 1, 4. O segundo ciclo eu copiei do pai... Desculpa, o primeiro do pai 2, o segundo do pai 1, que aí vem aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, e o terceiro tanto faz, tá aqui, né? Ele é um pouquinho mais elaborado, mas também apresenta os resultados bem interessantes. Então, com isso vocês têm os elementos necessários para implementar um algoritmo genético, quando você tem uma representação por permutação, né? Porque a seleção, a escolha da próxima geração, eles são genéricos em relação ao problema. No próximo vídeo eu vou falar então de uma extensão do algoritmo genético chamado de algoritmos meméticos.